eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim no 7: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ache então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Glória a Deus. Tem algumas passagens aqui, alguns versículos, quer dar, com a ajuda do Espírito Santo, entender plenamente. Aqui o apóstolo diz que é carnal, ou não? E ele diz que a lei é espiritual, mas ele é carnal. É o que está escrito. Então, quando vem a lei, ele diz que a lei é boa, é santa, é justa, e ela é espiritual, mas ele é carnal. E ele diz que a lei é boa, o mandamento é bom. E ele diz que o bem que ele tinha que fazer, que a lei exigia, ele não fazia. E o mal que não queria fazer isso, ele fazia. E ele diz que não fazia isso porque o mandamento é espiritual. E ele fala, o problema é que eu sou carnal. Viu? Então, no entendimento, eu via que a lei era entendimento. Eu sei que o melhor para a minha vida é fazer o que a lei manda. Com o meu entendimento, eu sirvo. Eu faço algumas coisas que a lei pede. Então, eu sirvo a lei de Deus. Porém, com a minha carne,
eu faço a minha vontade. Amém? E quando está no meu homem interior, aqui dentro, eu sei que ela é boa, está aqui, mas eu vejo outra lei que me governa. Quando eu quero fazer, não consigo, porque tem outra lei aqui que me prende debaixo do pecado. Vê que não sou eu, mas tem um agente dentro de mim que me governa. Amém? Se nós olharmos os versículos aqui no 7, depois olharmos no 8, no 6, é que nós entendemos melhor. Então ele revelou que com o entendimento ele servia a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Então, quando eu peco, porque eu estou na carne. Amém? É o que a Bíblia está falando. Por isso que entra no 8, nenhuma condenação há mais para que estão em Cristo Jesus. Por quê? Eles não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, Jesus me livrou da lei que me governava. Amém? Então, em nome de Jesus, do Senhor Jesus, é para quê? Por que isso, irmão? Nós temos que ver o que a igreja precisa. Amém? Porque já tem um povo que vai sair dessa terra. Se não morrer, vai subir para morar com ele. Vai ser arrebatado, amém? Então, nós não podemos brincar. Em nome do Senhor Jesus, essa palavra é do Espírito Santo, que Jesus falou que ia chegar, ia revelar toda a verdade, ele não vai falar de si mesmo, ele vai me glorificar, porque não falará de si mesmo, vai falar o que ouviu de mim. Vai revelar toda a verdade que é a vocês em toda a verdade. É a palavra do Espírito, usando o apóstolo Paulo. Amém? Para combater sempre o erro, para levar para o céu. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus, em João, no capítulo 8, falando com os judeus, no 31 diz assim, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém? Então, o que o apóstolo Paulo está falando lá, que naquele momento lá ele era servo de quem? Do pecado. Então, o Senhor Jesus fala isso para eles aqui também. Que nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus falou, o que eu estou falando é de pecado, porque todos que cometem, praticam o pecado, é servo do pecado. Amém? Olha o selo que o Senhor Jesus coloca nos pecadores. Sabe de quê? Olha o selo, Jesus coloca nos pecadores, está na alma. Ó, Jesus está falando. Quem comete pecado é servo do pecado. Amém? É o que Jesus, o Salvador, está falando. Glória a Deus. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O servo é o escravo. Amém? Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Glória a Deus. Então, em Jeremias, no capítulo 44, eles vão falar lá que não adianta, eles não vão se sujeitar a Deus. Jesus está falando isso para os judeus aqui. Não somos escravos de ninguém. Que mentira, eles esqueceram até que ficaram anos no Egito, escravos de Faraó. Todos eles foram punidos lá no deserto por causa do pecado. Esqueceram disso tudo. Amém? Então, para começar, o que liberta, falou que para ser livre, primeiro tem que aceitar que é servo do pecado. Senão o filho nunca liberta. Amém?
Isaías 45, destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Presta atenção. Abra-se a terra e produza-se salvação. Deus agindo. Amém? Produza-se salvação. E a justiça frutifique juntamente. Salvação, justiça andam juntos. Amém? E eu, o Senhor, as criei. Quem nos deu a oportunidade de ser justos? Quem nos deu a oportunidade de ser salvo? Amém? Onde há salvação, frutifica justiça, salvação, santidade, frutifica tudo. Amém? Porque é Ele que opera em nós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Amém? E Amós é bem claro, eles pedindo socorro a Deus, o Deus responde para eles: andarão dois juntos, se não concordardes um com o outro? Jesus, nosso Deus, está falando: eu não ando com pecadores. Amém? Porque quem pratica o pecado, não é meu servo, é servo do pecado. A Bíblia diz assim: pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Por quê? Para quê? Para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E aí nós aprendemos o quê? Que essa fé é gerada pela palavra, que Ele quis revelar a nós, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Quis revelar a palavra a nós da salvação, a palavra da fé, que a Bíblia diz. Não tínhamos a menor chance. E essa fé é gerada em nós por causa da mensagem do Evangelho. Isso é graça, não merecíamos. Amém? Dele revelar a nossa realidade. Que eles estão falando, eles não encararam a realidade. Nunca fomos escravos de ninguém, Jesus. Vou falar a realidade para vocês. Todos aqueles que praticam o pecado é servo do pecado. Viu que eles tentaram fugir da realidade? Jesus não deixa e mostra. Quem comete pecado é servo do pecado. Amém? É assim que a gente vai destruindo as mentiras, sublimidade de palavra que tenta enganar nosso coração, para não deixar a gente flutuando. Ele traz para a gente, para a firmeza, o fundamento que é Jesus. Amém? Todas as confusões é uma resistência do inferno para não viver o Evangelho, para viver como quer. Mas com Jesus não funciona. Ele não permite. O padrão de justiça perfeito é Deus. É a justiça dele que foi revelada. E segundo a Bíblia, quando a igreja vai andando, eu estou pela rua, estão falando assim, tem que ser os olhos dele. Ah lá a justiça de Deus andando. Justiça de Deus, não é do homem. Amém? Glória a Deus. No capítulo 6 de Romanos, no 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que, amém, irmão? Tem algumas coisas aqui importantíssimas. Ou não sabeis, falta de entendimento. Amém? Falta de entendimento. Aí ele vai explicar para nós, para mim, para todos nós. Vocês não sabem o que significa se unir a Cristo? Não sabem o que gera em nós, o que ocorre, quais são as implicações de falar que tem fé em Jesus? Não sabe, não? Amém? Não entendeu o que é falar que Jesus é Senhor? Não entendeu o que aconteceu na cruz? Não entendeu o que aconteceu no túmulo? Não entendeu?
É o que ele explica aqui, a profundidade é essa, amém? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Amém? Na semelhança. Amém? Quando você diz que tem fé em Jesus, sabe o que aconteceu? Entenda, não é brincadeira. Quando tu fala que tem fé em Jesus, significa que você foi para a cruz e morreu com Ele. Não sabe disso? Amém? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para quê? Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Amém? Viu o que é? Quando tu falou que tem fé em Jesus, tu morre com Ele na cruz, igualzinho. E assim como Ele ressuscitou por causa da glória do Pai, tirou Ele do túmulo, assim é você também para andar em novidade de vida. Amém? E lembre-se, sabe quem está escrevendo isso aqui? É o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, que lá no capítulo 7 falou que jamais ele poderia desfrutar disso. É aquele homem lá que falou assim, como é que um homem desse aqui é o mesmo do capítulo 7? Isso é o diabo na mente dos pecadores, querendo não ficar na verdade. O Espírito Santo não vai falar, está falando isso aqui é uma verdade pura. Ele está falando tudo contra aquele velho homem lá, que mudou. Mudou, não é aquele homem que está falando, não. Agora é o Santo Paulo. Querer ficar no capítulo 7 de Romanos, tu vai para o inferno com o velho homem, mas com o novo tu vai para o céu. Querem ficar lá para não viver o evangelho, é mentira. E como dizem ele, os indoutos e inconstantes torcem a palavra, não só esse pedaço aqui, como todas as outras escrituras, para a perdição deles mesmos. Isso é o diabo falando. Amém? É o escravo do pecado ainda defendendo o pecado, defendendo a velha criatura. E a Bíblia diz, tu não tem mais dívida para com o pecado da carne, não. Tu tem dívida para com o Espírito. Tu não pode dever nada. Tu só tem uma dívida, o amor. É aqui o amor, aqui. Amém? Então não sabe, tu quer... Você diz que é de Jesus, morreu com ele na cruz, ressuscitou do túmulo, mas tu também continua sendo pecador. Isso é uma loucura. Amém? A Bíblia diz que tu ressuscitou para andar em novidade de vida, uma vida que nunca existiu em você. Novidade. Amém? Novidade de vida. Tudo novo. Amém ou não amém? Em nome de Jesus, eu não sabeis, agora eu sei. O que é morrer com Jesus e ressuscitar com Ele? Amém? Glória a Deus. 6:7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele ressuscitou, eu vivo com quem? Com Ele. Amém? Porque Ele está vivo. Amém? Sabendo que, agora eu sei, que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para mas quanto a viver, vive para Deus. Aí no 11, assim também vós, lá na glória ou agora? Agora. Amém? Agora, isso é sério. Assim também vós, considerai-vos como mortos para mas vivos para Deus. Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus! Prestou atenção nisso? Considerai-vos mortos para morto é o quê?
Qual o relacionamento que nós temos com o pecado agora? Todos têm que me olhar, eu tenho que me ver. Eu não tenho mais comunhão com o pecado, porque eu estou morto para o pecado, e não fico à vontade não, vou revelar isso. Como? Mas vivo para Deus. Considerai, essa palavra é verdadeira, essa palavra é de Deus, Ele não mente, o que Ele está falando aqui dá para viver, não é brincadeira, amém? É que os corações sujos quer botar a culpa em Deus e quer distorcer a palavra, mas os corações limpos, puros, quer se santificar mais ainda, quer viver, porque mortos para o pecado, mas quanto a viver, Jesus vive para Deus, assim também vós, mortos para o pecado e vivo para Deus. Vivo para Deus é a palavra dele nos governando, para Deus que amou a gente de tal maneira, que não poupou seu único filho, fez toda a obra espetacular, um plano perfeito, a profundidade da sabedoria e do conhecimento, que coisa linda Ele preparou para nós, amém. E nós nem povo dele nós éramos, amém? Amém ou não amém? Louvado seja Deus, assim também vós, consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Se apresentar, amém? Se apresentar a Ele, aqui hoje, se apresentar para fazer a vontade dEle, se apresentar no que acordou, aqui o seu soldado, aqui o teu súdito, faça segundo o teu querer. Que nós louvamos, porque eu não sou mais insensato, eu sou sábio em Jesus, eu quero saber qual é a vontade dEle para a minha vida, amém? Isso é sério, amém, irmão? Isso tudo por causa de quem? De Jesus. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Ele que opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quem faz você querer é Ele, quem realiza é Ele. Por quê? Tu se uniu ao Filho, e o Filho é tudo, amém? O Filho é tudo, louvado seja Deus. Estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, suportar tudo como? Como que eu posso suportar tudo? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, para Ele, que suportou as afrontas, tudo que Ele suportou, olhando para Ele, é o autor. O que é o autor? Criador. Quem gerou, quem criou a fé dentro de você? Prestou atenção? A fé que está relacionada ao amor, à justiça, santidade, a perfeição dele, criou dentro de você a fé, que a Bíblia diz que é santíssima. Ele é o autor e consumador, ele gera, ele coloca, ele aperfeiçoa, e ele que vai consumar lá na glória. Quem? Jesus. Isso é o resultado da nossa união com Cristo. Então, por quê? A força sobre-humana vem dele. Não a nós, Senhor, não a nós. A Ele damos glória. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé nele. Nossa fé nele. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todos os inimigos são vencidos por causa da fé nele. Amém? Esse mesmo apóstolo, não dá para acreditar que uma mente só contaminada, poluída, se defender isso até o fim, que eu acredito que alguns estão na ignorância, mas defender que o capítulo 7 é o mesmo Paulo
convertido, isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Permaneceremos no pecado como ele vivia, para que a graça abundeie mais? Não, de maneira nenhuma. Eu não passava de um miserável. Quando ele entra, acabou isso tudo. Porque o amor de Cristo nos constrange. Acabou isso tudo. Eu mesmo vivi essa desgraça, mas agora esse mesmo homem diz: já não vivo mais. Acabou a guerra, Paulo? Claro que acabou, porque graças a Deus em Cristo Jesus, já não vivo mais eu, aquela miséria, Cristo vive em mim. Mudou. Amém? Simples assim. Mas querem ficar só lá para ficar discutindo, que a carne quer discussão, mas o Espírito quer salvação. Amém, irmão? Nada de questões, isso aqui não é para discutir. A fé em Jesus te leva para o céu, é simples assim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia é simples assim: pela fé em Jesus tu está salvo, pela fé em Jesus tu anda em santidade, pela fé em Jesus tu está com os olhos na eternidade, pela fé em Jesus tu tem a vida em si mesmo. O resto é mentira. Só que é muito difícil acreditar numa simplicidade dessa. É muito difícil, a carne não aceita. Cuidado para vocês não saírem da simplicidade que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Creu nele, a Bíblia é enfática, tem a vida. Quem não crê, não tem a vida. Amém? A Bíblia diz que o testemunho de Deus é esse. Quem crê no testemunho que Deus deu de seu Filho, em si mesmo tem o testemunho. Assim como o Pai que vive em mim, e eu vivo pelo Pai, crê em mim, viverá por mim. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo com a vida divina do Pai, quem crê em mim também tem a vida divina, tem vida em si mesmo. Viu o processo? A série. O Pai é vivo, é divino, me enviou, e a vida divina do Pai está em mim. E quem crê em mim, ficar em mim, eu também dou a vida divina. Simples assim. Aí, ó, e o testemunho de Deus é esse. Quem creu no testemunho que Deus deu de seu Filho, não é que Deus da igreja, não é que do pastor Mário, do Filho, do título de diácono, do título de pastor, do testemunho que ele deu do Filho, em si mesmo tem o testemunho. E o testemunho, qual é o testemunho? Quem tem o Filho tem a vida. O testemunho é esse. Amém? Mas quem não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho, o mentiroso fez. Porque não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Qual o testemunho? Que com o meu Filho, fé no meu Filho, eu dou a vida divina para andar em novidade de vida, vencendo o pecado, vencendo as tentações, saindo vitorioso em todas as provas. Está faltando, na verdade, a maioria das pessoas que estão reunidas hoje nas instituições estão perdidas. Ainda não sabe o que significa se unir a Cristo. Ainda não sabem, porque isso não aconteceu. Aí fica se prendendo em coisas externas que o homem produz, o homem gera, acreditando nas mentiras que homens corruptos falaram lá atrás, e esquecendo do Filho. E ele continua do lado de fora, porque a Bíblia diz que ele não tem comunhão com pecadores, ele tem comunhão com santos. Amém? Em Tiago capítulo 4, louvado seja o Senhor Jesus, isso aqui
se eu falar para alguém, vem cá, então na minha visão, está distante, não está? Não é isso? Se eu falar, vem cá, é porque eu quero que tu chegue? É isso ou não? Tiago, capítulo 4, a partir do 8. Chegai-vos a Deus, e Ele está onde? Ele só vai se chegar a mim quando eu fizer o quê? Amém? Então a Bíblia está falando que está longe. Tem um montão longe. Sabe Deus lá por quê? Tem uns que não se arrependeram, está longe ainda. Tem uns que já até teve congregando, nem congrega mais. E nem quer saber mais, nem de ouvir a palavra. Mas está longe. Amém? A Bíblia diz que um dia eu estava longe e Ele me trouxe para perto. Agora Ele está falando aqui que tem pessoas na igreja mesmo, que está longe. Eu quero te falar que a maioria esmagadora estão longe. Que a fé que tem em Jesus, eles estão tendo nas instituições, nos pastores, nos títulos, nos departamentos, nas festas que as igrejas promovem, que o espírito festivo está em todos os lugares. Parece que está tudo mil maravilha. Mas a Bíblia fala diferente. Amém? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Mas tem que chegar como? Tem que fazer isso aqui, ó. Limpai as mãos, pecadores. Então a mão está suja, está contaminada. Amém? Tem coisa que desagrada a Deus, por isso que está longe. Amém? Tem que limpar, irmão. Isso aqui não é para os perdidos lá fora, não. É para quem está dentro da igreja. Limpar as mãos, pecadores. Ele não aceita nada impuro. Amém? É isso. E vós de duplo ânimo, ama o mundo, ama a Deus, agrada a carne, quer agradar a Deus também, duplo ânimo. Está sujo. Amém? Amém ou não amém? As preocupações desse mundo ainda governam. Purificai o coração, olha o problema. Purificar o coração, sabe, significa aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O coração está sujo. O mundo contamina. Amém? A lavagem da palavra. Tem que se arrepender. Tem que chegar a Ele. Para Ele se chegar, vai ser assim. Limpar a mão, limpar o coração que está sujo, cheio de malícia. Amém? Cheio de ódio. A carne reinando, é a igreja se metendo contra os líderes do país, brigando com o presidente, brigando contra os juízes, levando o povo só para defender na carne. Loucura. Amém? A igreja dividida e está tudo bem. O irmão lá separado, outro aqui também, um se odiando um ao outro, nem fala com o outro, está tudo bem. Amém? É o que diz a Bíblia. Purificar, sentir as vossas misérias. Ninguém vivendo o evangelho, só agradando a carne, espírito festivo, vivendo no mundo, amando as coisas do mundo e está tudo bem. Considerar as vossas misérias, então o que a Bíblia está falando? Tem misérias sendo revelada e eu ignorando, não dando a devida atenção. Igual a igreja de Laodiceia. Não adianta Jesus falar que está pobre, cega, nua, miserável, que continua vivendo como se tivesse tudo bem, não dá a menor atenção na miséria que vive espiritualmente. É o que a Bíblia está falando. É por isso que defende Romanos 7, falando que aquele santo Paulo é o pecador. Amém? É isso. Converte, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-te o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Não é possível não ser abalado. Amém? Por causa de quê? Parece que todo mundo que se reúne vai subir. Parece que a igreja está numa harmonia incrível.
Parece que todos amam uns aos outros como Cristo amou a igreja. Parece que são tudo um como o pai é com o filho. Parece que está tudo certo. E rindo, brincando. Isso aqui é o Espírito Santo falando conosco, amém? Não tem vaga, não tem espaço para pecado. Isso tudo aqui é pecado. Que Jesus falou, eu não ando com pecadores, quem pratica o pecado é servo do pecado, não é meu servo. Amém? Glória a Deus. Senti as vossas misérias, lamentar e chorar, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Uma exigência aqui para todos. Humilhai-vos perante o Senhor. Quando Ele estiver falando, se há necessidade, se humilhe. Se humilhar é uma exigência da palavra. Nós louvamos isso, mas presta atenção nisso, louvar vai diferente. Agora, quando ele está falando para se humilhar, é diferente. É ou não é? Porque ali eu estava louvando, agora tem um homem em pé falando, dando ordem. Mas para ter sentido, quando estiver louvando, só vai ter sentido quando eu me enquadrar, quando ele estiver falando. Não adianta honrar com os lábios, o coração. Será que, em nome de Jesus, será que aqui, agora, nessa manhã, e outros que vão escutar a mensagem, não precisa se humilhar? Não precisa se humilhar na presença dele? Não precisa se arrepender? Tipo assim, tu está com o amor dele? Não. Então não é hora de a gente se humilhar para... Aí a Bíblia diz assim, ainda tem uma promessa aqui espetacular. Glória a Deus. Humilhai-me perante quem? Perante quem? Não é eu. Se tu enxergar que é ele que está falando, é perante ele. A palavra é dele. Aí a Bíblia não para por aí. E ele vos exaltará. Sabe o que é isso? Ele vai tirar de você da miséria que tu vive. Se humilha que ele vai te dar um poder sobre-humano que tu não tem. Se humilha que ele vai te dar o amor que tu precisa. Ele vai te honrar isso. Ele vai aplicar a salvação dele em você. Ele vai te botar os teus olhos fitos no Filho. Ele vai te levar para olhar só para a eternidade. Tu vai sentir ele dentro de você. Essa exaltação. A miséria acabou. As dores por causa do pecado somem. Tu passa vitorioso. Até para hoje, como diz Judas, tu se apresentar a ele com alegria do céu. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Agora, Filemão, capítulo 1, diz assim, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, aos amados, Filemão, ao amado Filemão, nosso cooperador, Paulo, prisioneiro, nós lemos 2 vezes, Paulo, prisioneiro, Paulo, escravo. Jesus falou lá no primeiro momento, aquele que comete pecado é servo do pecado. Aí o apóstolo Paulo que fala que era carnal e prisioneiro, escravo de quê? Do pecado. Agora esse mesmo autor fala assim, ó, prisioneiro de Jesus Cristo, escravo de Cristo. Sabe o que é escravo? Escravo, ele perdeu a liberdade, ele não tem direito de liberdade. Amém, irmão? Para fechar aqui. O escravo, ele não tem direito, ele perdeu o direito que ele tem de liberdade. A Bíblia diz que quando eu estava livre da justiça, não tinha condenação, porque eu estava livre da justiça de Deus. Mas eu com Cristo não estou mais livre da justiça de Deus. Eu pecava porque estava sem a justiça, livre dela. Mas agora eu estou com a justiça de Deus na minha alma, Jesus.
O apóstolo Paulo agora, ele tem Jesus, ele não está mais livre da justiça, que o Espírito que falou isso, usou ele. Ele não estava mais livre da justiça, então ele era prisioneiro da justiça de Deus. Lembra, prisioneiro, escravo. O apóstolo Paulo perdeu a liberdade. Sabe de quê? De viver mais na carne. Ele perdeu a liberdade, ele agora é prisioneiro, escravo de Cristo. Perdi a liberdade de viver para mim, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Você em Cristo perdeu a liberdade para viver para você, já não vive mais você, Ele vive em você. Aí se concretiza o que ele disse nos evangelhos: aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Vou dar tudo para tu morrer para você. Tu vai perder o teu direito de viver para você e nem tu quer mais, porque tu lembra e traz vergonha. Eu, Mário, prisioneiro de Jesus Cristo, significa, perdi o direito de viver para mim. A liberdade que eu tinha de viver para mim, acabou. E para você? Conselho de Tiago: se chega a ele, tu está longe, ele vai chegar até você. Faça o que ele pede e ele vai te honrar com a presença dele, e tu vai sentir na tua alma você amando ele sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa vai ser a realidade da tua vida. Fazendo o quê? Olhando para a tua esposa, olhando para o dinheiro, olhando para a ciência, olhando para a medicina, olhando para o governo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que prometeu a todos nós: e eu o ressuscitarei no último dia. Então acredita, pode acreditar, a palavra é fiel e digna de toda aceitação. Está chegando e existe o último dia para a gente. Amém? Amém? Ele prometeu, vai ressuscitar. Quem? Os que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só não entende quem não quer. Por que vocês me perseguem? Por que vocês querem me matar? Vou falar o porquê. Porque a minha palavra não entra em vocês. Seja repreendido isso em nome de Jesus. Receba essa palavra com toda a humildade, porque é ela que pode salvar a nossa alma. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.